Olá, queridos, eu sou a professora Ana Vital, Master Coach Educacional, e eu estou aqui para contribuir com você para a sua formação e para a sua preparação. Vou falar hoje sobre um tema e vou usar um material do meu site. O site é www.educadorsistemico.com.br. Esse site está sendo construído com muito carinho e eu quero você lá. Eu quero você curtindo esse site. Nos próximos dias, eu vou lançar o melhor site de conhecimentos pedagógicos até então. E é assim que ele vai ser. Ele vai reunir inteligência emocional, inteligência cognitiva, de acordo com a nova Base Nacional Curricular Comum, a formação de novos professores, professores do século XXI, professores para lidar com a geração que está revolucionando o mundo, que é a geração Y. Então, vamos trabalhar porque tempo é dinheiro e eu quero que você corra agora. Se você ainda não é inscrito no meu canal, clique aí e se inscreva. E clica também no sininho para você receber as próximas notificações dos próximos vídeos. Está pertinho no dia que eu inaugurar o meu site, Educador Sistêmico. E coloca nos comentários o seu e-mail, se você quiser receber material gratuitamente. Então, coloque no comentário o seu e-mail e eu terei prazer em fazer uma mala direta para você de materiais específicos para a área do magistério. Não importa se você é um professor de séries iniciais, não importa se você é um professor de nível médio, não importa se você é um professor de educação infantil. Nós estamos falando de um teórico, não é? Piaget, e Piaget cai em qualquer prova, em qualquer nível de escolaridade. Então, professores, professoras, sejam bem-vindos ao canal da Ana Vital. E se você gostar do final desse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, porque isso ajuda, e dá aquele like, porque o like também ajuda bastante a gente continuar esse trabalho gratuito aqui no canal. Então, sem mais conversa, vamos lá. Piaget, a teoria do Piaget, ela tem como objetivo central a gênese dos processos mentais. Qual é a origem dos processos mentais? Como eles são construídos ao longo da vida? Como o conhecimento resulta em interação do sujeito com o objeto? Como é feito as trocas entre o sujeito e o objeto? A partir de quê? E a partir de que ponto a criança começa a aprender? Temos que saber que a criança, ela é um sujeito ativo. E como sujeito ativo, ela constrói o próprio conhecimento. E ela passa por níveis. Níveis que vão da sua infância até a sua fase adulta. O desenvolvimento, ele é caracterizado por um processo sucessivo de equilibrações. Mas para aprender, eu tenho que provocar as desequilibrações. O desenvolvimento psíquico começa quando a gente nasce e ele segue até a maturidade. Ele amadurece entre 15 e 16 anos, mas você ainda continua aprendendo até os últimos dias da sua vida. Para Piaget, o sujeito epistêmico, ele expressa aspectos presentes em todas as pessoas, suas características conferem a todos nós a possibilidade de construir conhecimento. Então, o sujeito epistêmico é aquele que é capaz de construir o seu próprio conhecimento. Essa construção, ela precisa de fatores que são intrínsecos e fatores que são extrínsecos. Fatores intrínsecos são nossos fatores genéticos, nossos fatores biológicos. E os fatores extrínsecos são os fatores sociais, ambientais. Então, nós somos sujeitos psicossociais e biopsicossociais. Bio. Porque se a gente precisa levar em conta, Piaget, ele vai sempre puxar, né, toda a sua teoria para a biologia e a psicologia. Então, ele junta essas duas áreas para explicar essa engenharia genética que faz com que você assimile e acomode conhecimento. Então,
É assim que é a construção. Lembrando que Piaget nasceu em 1896 e ele faleceu em 1980. Então, ele não está mais entre nós. Mas a pesquisa dele traz até hoje grandes impactos, porque ele é um dos representantes da Escola Nova. E isso rompeu com aquela visão tradicional do inatismo. Então, ele juntou a ideia do inatismo com a ideia do empirismo e surgiu o quê? O cognitivismo. A construção do conhecimento, o desenvolvimento da inteligência, desenvolvido através dessa teoria epistemológica, busca compreender o sujeito epistêmico e o sujeito psicológico. Então, quais são os mecanismos da espécie, né, que todos os sujeitos têm, é a capacidade de aprender, a capacidade de conhecer, e quais são os aspectos que são individuais, aqueles que fazem do sujeito um sujeito único. A gente tem que voltar um pouquinho no tempo, vai lá no Kant. Kant é um filósofo, né? Ele foi um dos primeiros a sugerir que o conhecimento vem dessa interação com o meio. E o Piaget concordou com essa interação sujeito-meio, afirmando que os desenvolvimentos das estruturas mentais iniciam no nascimento e vão ao longo da vida dessa criança. A epistemologia tem como objetivo explicar a continuidade desses processos biológicos cognitivos, sem tentar reduzir a especificidade de cada um. Então, nós temos aí uma pesquisa, a pesquisa epistemológica, e o termo base central dessa pesquisa dele é a genética. Por isso que é epistemologia genética. Convém lembrar que Piaget propôs estudar o processo de desenvolvimento do pensamento e não a aprendizagem em si. Ele observa a aprendizagem não com o intuito de diferenciá-la do desenvolvimento, mas para obter uma resposta em questão fundamental. Qual é a ordem epistemológica? Como a criança aprende? Em que etapa? Como ela constrói o conhecimento? Ele trabalha o sujeito epistêmico, que mesmo não correspondendo a ninguém em particular, sintetiza as possibilidades de cada indivíduo e de todos ao mesmo tempo. Então, nessa perspectiva, podemos entender que o objeto do conhecimento refere-se ao meio genérico que engloba todos os aspectos físicos e como também os aspectos sociais. Então, eu entendo o objeto por meio dos seus aspectos materiais e também por meio dos seus aspectos simbólicos, aquilo que ele significa dentro do contexto social. Todo conhecimento é uma construção que vai sendo elaborada desde a infância por meio das interações do sujeito com os objetos. E como eu falei, não importa se são os objetos físicos ou objetos sociais. A criança está o tempo todo em interação com esse mundo, o mundo físico e o mundo cultural, estabelecendo sempre uma inter-relação. O modelo teórico proposto por Piaget pode ser qualificado em princípio de interacionista. Ele acredita que o conhecimento não é imanente nem ao sujeito, nem ao objeto. Então, ele acaba com aquela dicotomia entre inatismo e comportamentalismo, ou, bem dizendo, empirismo, que é aquela ideia de repetição, aquela ideia de aprendizagem mecânica por meio de força do hábito. Enquanto que a outra, a inatista, pensava que tínhamos um dom, e esse dom é adquirido por meio genético, por meio hereditário. Então, não teríamos o que fazer se uma criança nascesse com um QI baixo. Isso era o inatismo. O inatismo pensava assim porque pensava que somos filhos frutos de Deus. Então, o inatismo não entendia a possibilidade de mudanças, a possibilidade de transformações, a possibilidade do indivíduo construir o seu próprio aprendizado. Segundo Piaget, a inteligência é a solução de um problema novo para o indivíduo. Sempre que ele tem um problema novo,
ele vai usar a sua inteligência. Já o pensamento é a inteligência interiorizada, e se apoiando não mais sobre a ação direta, mas sobre um simbolismo, sobre a evocação simbólica, pela linguagem e pelas imagens mentais. A interação do sujeito com o ambiente permite com que o indivíduo organize significados e estruturas cognitivas. Por isso, eu tenho que criar um ambiente favorável às aprendizagens. Eu tenho que criar um ambiente lúdico, criativo. A maturação do organismo vai contribuir de forma decisiva. Então, Piaget está dizendo, neste momento, que a aprendizagem ela está atrelada ao desenvolvimento. Então, a aprendizagem ela acontece porque a criança está desenvolvida e ela tem estruturas cognitivas capazes de absorver o novo aprendizado. Então, há uma sucessiva mudança na trajetória da criança rumo à aprendizagem, mas por conta dessas estruturas que vão saindo do simples para o mais complexo, do prático para o abstrato. Então, ele desenvolveu uma teoria de estágios evolutivos, entendendo a aprendizagem atrelada e nunca a aprendizagem podendo ser antecipada ao desenvolvimento. Ele vai seguir ali a ideia dos estágios evolutivos do desenvolvimento. O indivíduo tende a um equilíbrio que está relacionado a um comportamento adaptativo em relação à natureza, que, por sua vez, sugere a um sujeito de características biológicas inegáveis, as quais são a fonte de construção da sua inteligência. Então, quais são as fontes de construção da inteligência, segundo Piaget? São as suas características biológicas. O desenvolvimento psíquico, então, começa quando a gente nasce e segue até a maturidade, sendo comparável com o crescimento orgânico. O conhecimento, apesar de ser rotineiro, ele é caracterizado por determinadas formas de pensar e agir nas diferentes idades. Essas formas, o Piaget classificou em estágios. E são estágios aí, o sensório motor, o pré-operatório, o operatório concreto e o operatório formal. É uma sequência fixa e universal, e ela é linear. Então, todas as crianças vão passar por esses estágios, segundo Piaget. Porém, algumas vão passar por esses estágios rapidamente e outras vão demorar um pouco mais. E isso tem a ver com o tipo de estímulo ambiental e com o tipo de respostas que o organismo está dando a esse meio. Então, temos aí as faixas etárias. De 0 a 2 anos, a criança é absolutamente sensório-motora, então ela é prática, ela aprende o mundo e apreende os objetos a partir da observação, do tato, do olfato, da escuta, né? Então, da audição. Então, seus órgãos dos sentidos são os responsáveis para trazer as novas informações. Já a criança de 2 a 7 anos, ela entra numa fase em que a linguagem é muito importante e ela começa o jogo simbólico. Através das brincadeiras de faz de conta, ela consegue passear entre o concreto e o abstrato, mesmo ainda não tendo estruturas lógicas para entender situações abstratas. De 7 a 11 anos, a idade perfeita para o ingresso escolar, por quê? Nós já temos aí a possibilidade de conceitos. Quando eu digo ingresso escolar, estou dizendo ingresso nos conceitos. Na verdade, fica melhor assim, porque o ingresso escolar, a criança pode entrar até com 0, né? Mas de 7 a 11 anos, os conceitos começam a fazer sentido, porque ele ganha o que a gente chama de reversibilidade, a capacidade de entender as partes dentro do todo e o todo formando as partes. E isso faz total diferença na compreensão de textos, na compreensão de frações, na compreensão de situações, problemas mais complexas. Mas ele ainda precisa do apoio do concreto, porque ele ainda está pensando concretamente.
Já no operatório formal, que alguns autores colocam a partir de 12 anos, outros autores colocam entre 11 e 14 anos, é o período do pensamento hipotético, quando eu já sou capaz de abstrair, já tenho entendimento sobre princípios, teorias, ética, e já consigo refletir e tomar minha posição em relação aos assuntos. Já estou ganhando autonomia na minha inteligência. Então, eu entro aí no último estágio que vai se prolongar para a vida toda. Quando a escola não entende que a criança tem estágios da inteligência e que ela precisa passar por determinadas atividades que estimulem, né, a sua curiosidade, a sua resolução de problema, o que acontece é que a educação acaba ficando mecânica, porque você não leva em consideração que na mesma sala de aula, com a mesma faixa etária, você vai encontrar indivíduos diferentes. Porque a lógica ela é interna e cada um pensa do seu jeito. E é preciso respeitar o pensamento de todos. Bom, ficou aqui uma parte do muito que a gente vai assistir no Educador Sistêmico. Com certeza, você vai ter muito a ganhar nesse site para o magistério. E eu quero que você esteja lá. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e deixe aí nos comentários o seu e-mail, que eu terei prazer em enviar materiais para você gratuitos e te informar quando o meu site estiver no ar. Um grande beijo para vocês. Amo todos vocês, concurseiros, e que a partir de agora você mude a sua vida, porque você encontre o caminho e desenvolva suas metas e o seu plano de ação para alcançar os seus maiores sonhos. E eu estou com você, Ana Vital, com você até passar.